Muito boa noite, está começando o Canelada aqui na Jovem Pan. Que freguesia, já são 8 vitórias seguidas do Palmeiras em cima do Santos. Desde a final da Copa Libertadores da América, só dá Palmeiras. E das últimas 16 partidas envolvendo as duas equipes, o Santos só venceu uma vez em outubro de 2019, a partida que você conferiu aqui na Jovem Pan. Palmeiras 3, Santos 1. Que freguesia. Bruno Prado, muito boa noite para você. Avaliação da vitória do Palmeiras no estádio do Morumbi. Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Foi fácil, né? Esse acho que é o que resume mais. Foi um jogo muito fácil para o Palmeiras. O Palmeiras nem fez uma grande partida, tomou esse gol no finalzinho, estava 3-0 até o último lance do jogo. E assim, o 3-0 foi justo, né? Que era o placar até esse gol do Bauerman no último lance. Mas sem grande esforço do Palmeiras, assim, não foi nenhuma grande atuação do Palmeiras que atropelou o adversário, foi tranquilo. O Palmeiras fez o gol no primeiro tempo, em alguns momentos deixou o Santos ficar um pouco mais com a bola para tentar jogar nos contra-ataques. Os contra-ataques apareciam com muita facilidade, o Palmeiras tem uma boa defesa. Os 2 primeiros gols, bola aérea, que é uma jogada forte do Palmeiras, mas também com muita colaboração da defesa do Santos. E o terceiro gol foi num contra-ataque, um gol do menino Giovani, que entrou no jogo e na sua primeira participação marcou. Sim, foi uma vitória muito fácil para o Palmeiras, muito tranquila. Fica muito clara a diferença de um time para o outro em campo, dessa maneira, quando você vê o Palmeiras fazendo um jogo normal e tendo muita facilidade para vencer o seu adversário. Então, o time que hoje é muito melhor que o outro, venceu com muita facilidade, 3-1, poderia ter sido 4, teve chance para isso. Então o Palmeiras foi bem melhor que o Santos, mesmo sem ter feito assim uma super partida. O Palmeiras não teve nenhuma dificuldade para ganhar o jogo. Nos últimos 11 jogos contra o Santos, 9 vitórias do Palmeiras, 2 empates. Flávio Prado, muito boa noite. Deu Palmeiras de novo, Palmeiras 3, Santos 1. Flávio. Então, Pedro, boa noite a todos. Não aconteceu nenhuma surpresa, né? O Palmeiras ganhou facilmente o jogo. 3-1 até nem conta exatamente o que foi o jogo, né? 3-0 contava melhor. Saiu um golzinho do Santos no final e tal. Mas realmente foi muito fácil. Quando eu falava durante a semana sobre essa coisa de clássico, claro, o Santos do Pelé, né? Era a máquina espetacular contra a academia do Palmeiras e tal. Mas hoje, se você fizer uma comparação jogador por jogador e o treinador, dá 12-0 pro Palmeiras. Tem nenhuma posição que o Santos tem vantagem. Então, naturalíssima, vitória muito sossegada, muito tranquila. Se o Palmeiras acelera, faria mais gols. E o pior de tudo, não houve surpresa. É isso mesmo. O Palmeiras é o grande favorito ao título e o Santos, de novo, vai brigar para não cair. Essa é a realidade que nós vemos aí. Então, essa freguesia deve aumentar muito mais. Pode, ocasionalmente, o Santos ganhar um jogo ou outro, o Palmeiras, mas hoje a diferença entre eles, eu diria... desde os anos 60, né, que eu acompanho diretamente futebol, é a maior diferença entre os dois que eu vejo. É a maior diferença. Nunca houve um Palmeiras tão melhor que o Santos. E nem um Santos tão melhor que o Palmeiras. Em todos esses anos. É uma diferença gigantesca. Parece que eles disputam divisões diferentes. São duas equipes históricas, mas o Santos parou e o Palmeiras disparou. O Palmeiras continua sendo o único time invicto do Campeonato Paulista, agora com 4 vitórias, 2 empates. Muito boa noite, José Manuel de Barros. O Palmeiras derrotou o Santos em pleno Morumbi, 3-1. Zé, boa noite. Boa noite, Pedro, meus amigos. E é o líder, no geral, do Campeonato Paulista, tem o melhor time. Palmeiras fez um jogo muito tranquilo. O Flávio bem colocou, jogo muito fácil. Eu acho que talvez tenha sido um dos jogos mais tranquilos, assim, você considerando partidas contra grandes adversários, ou pelo menos na história, né? Porque infelizmente o time que o Santos tem hoje não é isso, né? O Flávio falou que da diferença do Palmeiras para o Santos. O Palmeiras é muito inferior a muitos times do Campeonato Paulista, corre risco de rebaixamento. Na pontuação, ele ainda olha para trás e vê outras equipes, várias equipes atrás, ele tem 6, tem times com 3, um com 3 e algumas equipes ainda com 4 pontos, mas a continuar do jeito que está, ele briga de novo, pelo 3º ano consecutivo contra o rebaixamento no Campeonato Paulista e do jeito que está, se não cair desse ano é porque São Pelé vai ajudar. Não é possível, cara. O Santos, você, com todo respeito, né? O Santos tem história, tem camisa, mas eu tô falando o time hoje, não tô falando a instituição, não tô falando a camisa Santos. E eu falo isso com muito respeito ao futebol de Campinas, que teve lá em cima, com Ponte Preta e com Guarani, todos sabem o que aconteceu. Onde a Ponte Preta tá,
onde o Guarani está no futebol. E o Santos, você vai falar que o Santos está melhor do que esses dois hoje? Não sei não, cara. O Santos tomou de 2-0 do Guarani outro dia, né? Perdeu para o Guarani lá em Campinas outro dia. Ele não tem força para ganhar dentro de casa do Água Santa, quando o Água Santa era o pior time do Campeonato Paulista. É muito preocupante a situação do Santos. E, por outro lado, o Palmeiras está voando, né? E esse Giovani, de novo, entrou, botou na rede, está pedindo passagem, hein? Chegou chegando esse garoto. Fábio Piperno, muito boa noite. Piperno, esse resultado no Morumbi, Palmeiras 3, Santos 1, mostra a atual diferença entre essas duas equipes? Concordo com o Flávio, eu acho que a gente nunca viu uma disparidade tão grande entre Palmeiras e Santos. Boa noite, Piperno. Boa noite, Pedrinho, boa noite aos colegas, à nossa audiência. Pedro, o que a gente viu é assim, acho que um processo, uma realidade que vai tornar os dois cada vez mais desiguais. Hoje foi mais um capítulo nesse processo aí de diferença de grandeza, né? O Santos, para não se apequenar de vez, o Santos ele caminha para virar time pequeno. O Santos só existe um jeito para o Santos reverter isso aí, virar uma SAF. Como aconteceu com o Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Se os três não tivessem feito isso, eles deviam perto de 1 bilhão cada um, Cruzeiro até um pouco mais. Os três jogando segunda divisão, um vexame. E veja, o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Então, o Santos, para não passar por isso, só tem um jeito, virar SAF. E olha, que essa direção do Santos ainda tem alguns méritos que a gente tem que destacar. O endividamento, por exemplo, caiu um pouquinho do momento em que o presidente Rueda assumiu para aquilo que tem hoje. Eu acho que num desses programas que a gente fez durante a semana, lembrava que na semana passada, no dia 30, se completou 2 anos da vitória do Palmeiras sobre o Santos na final da Copa Libertadores, lá no Maracanã. Então, de lá para cá, olha o que aconteceu em relação aos dois. Um se agigantou cada vez mais e o outro vai se apequenando. E em relação ao Palmeiras, jogou mais uma vez com toda a tranquilidade do mundo. Agora, o Giovani é o menino aí que atrai todas as atenções. E eu acho que isso é previsível, perfeito, ele é um jogador muito bom. E é por isso, volto a reforçar, que no começo do ano não ficava aqui enfim, fiz muitas críticas àquelas malas que iam pichar muro, aqueles cínicos lá das pichações, queremos jogador, a Leila blogueirinha, não sei o quê. Sendo que o Palmeiras ainda tinha esses jogadores para serem testados antes de se pensar em qualquer outra coisa. O Campeonato Paulista é para isso. O Palmeiras vai trazer jogador. É óbvio que o Palmeiras vai encorpar mais o elenco para Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas não havia nenhuma sangria desatada, trazer jogador para ontem. Então, o Palmeiras é a melhor campanha, né? Com 6 rodadas. O Palmeiras ganhou do Flamengo outro dia. Tá tudo certo, tudo normal, o que não significa que o elenco seja esse, esteja pronto. Vai trazer 2, 3 jogadores, mas eu acho que isso tem que ser feito com calma e analisando as melhores alternativas de mercado. Palmeiras 3, Santos 1 no estádio do Morumbi. Você vai deixando o seu like aqui no Canelada da Jovem Pan. Flávio Prado, Bruno, José Manuel, Fábio Piperno, falando aí dessa atuação do Palmeiras de Abel Ferreira. Eu tô tentando lembrar aqui da última derrota do Palmeiras em clássico. Já eu vou puxar essa informação, vou pedir até a ajuda da produção. Foi pro São Paulo, né? Ano passado, né? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Ainda na Copa do Brasil, verdade. Perdeu 2 vezes pro São Paulo ano passado. O brasileiro não perdeu nenhum clássico, né? Perdeu 3 jogos só, né? Porque contra o Santos, a gente tá vendo aí, né? O Santos virou freguês do Palmeiras. O Palmeiras só não ganhou um clássico, foi aquele último contra o São Paulo. Corinthians, com o Vitor Pereira, que era o técnico no ano passado, acho que 4 jogos, 4 vitórias do Palmeiras. O Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico. E só o São Paulo, né? Que derrotou o Palmeiras, mas já vai daqui um tempinho já vai fazer 1 ano da vitória do São Paulo para cima do Palmeiras. Tá aí. No Brasil e no Paulista, um programa. É o Verdão que sempre cresce em grandes jogos, em clássicos. Já começou o ano levantando uma taça, a Supercopa do Brasil, Flávio Prado. E tá aí, já com a melhor campanha desse Paulistão, o único time invicto do Paulista, o Flávio Prado. Ô Pedro, a gente nós estamos entrando numa fase que está ficando até perigoso pro futebol de um modo geral.
para aqueles que têm preconceito contra dois grandes times apenas. Falava-se muito aqui, Barcelona e Real, não tem graça o campeonato espanhol. Não compactuo com isso. Se você tiver dois times grandões, eu acho ótimo. Quem é grande e que exerce a sua grandeza. Não tenho nada contra o Bayern de Munique ganhar todo ano na Alemanha. Se ele é maior, aliás, ele não é líder hoje, né? Tem que ganhar amanhã para já vi. O Berlim tá lá, o Bruno me lembrava disso hoje. Berlim é o líder. E o PSG hoje, sem o Neymar e sem o Mbappé, sofreu um pouquinho, mas também ganhou do Toulouse. Eu não tenho nada contra. Messi, né? Fez gol. Eu não tenho nada contra esse tipo de grandeza. Agora, quem tem essa preocupação, o pessoal tem maneira de falar, futebol brasileiro tem 10 grandes e tal, gente, cada vez mais nós estamos ficando com Palmeiras e Flamengo. Cada vez mais. Isso significa o quê? Campeonato regional. Se o Palmeiras não tirar o pé, ele vai ganhar. Não importa com quem ele vai jogar a final, ele vai ganhar. Só se... Porque são 2 jogos a final, não é isso? Isso. Então, pode dar uma zebra, como deu aquele ano. Foi ano passado que o São Paulo ganhou o primeiro jogo. Foi em 2021. 2020. Não, ano passado ganhou o primeiro jogo e em 2021 ganhou o campeonato. Isso, mas em 2022, o Palmeiras perde um jogo e aí ganha o segundo da maneira que ganhou, passando por cima. No Rio também deu uma zebrinha o ano passado, quando o Fluminense ganhou e tal, mas é muito fora do padrão. E esses times cada vez mais vão sobrar. Vão disputar todos os títulos esse ano e tal. Não tem jeito. Ou os outros se coçam, fazem alguma coisa, cada um com seu jeito, ou faz SAF, ou arruma um Paulo Nobre, ou arruma uma Bandeira de Melo, tem que fazer alguma coisa. Está sobrando. Hoje, a gente fala, tipo esse jogo, clássico por respeito. Por respeito. Se num cara a cara que você tem 12-0 pro Palmeiras, e tem, se a gente puxar hoje aqui vai dar 12-0, não é clássico. O clássico, você coloca equilíbrio. Qual é o equilíbrio de 12 jogadores e o técnico melhores de um lado só? Não tem, né? Então acho que realmente os outros estão ficando para trás. Eu acho ótimo, porque eu quero nível alto, Pedro. Não adianta você ter 10 times medíocres brigando por um título. Não. Hoje nós temos 2 grandões. E os outros que se coçem, os outros que vão atrás, os outros que se mexam. Não é o Palmeiras e o Flamengo que tem que diminuir. Os outros é que tem que ir para lá. O Pipero citou o futebol de Campinas. Quando um era grande... O outro também virou. Foi você que citou, né, Zé? Fui eu. Quando você tem... Quando um era grande, o Guarani ganhou aquele campeonato de 78, a Ponte foi atrás e teve um momento que se falava que era a capital do futebol, era Campinas. Os jogadores na seleção, os dois lados. Eles tinham 4 jogadores na Copa de 78. Isso. Aí, de repente, na Copa de 82 também tinha jogador da Ponte. Aí você pega o Guarani começa, né, entra em processo falimentar e tal. O que aconteceu? A Ponte foi embora junto. Então é muito importante que esses dois puxem. Agora os outros vão ter que se coçar de verdade. De verdade. E o Santos, eu entendo quando você fala a questão de clássico, não clássico. Eu acho que ainda, eu chamo de clássico, mesmo porque o Santos ainda está na fase em que dá para você buscar uma salvação. Agora, precisa agir para salvar enquanto há tempo. Santos continua na primeira divisão do Brasileiro, primeira divisão do futebol de São Paulo, nunca foi rebaixado, um dos poucos, dos 3, né, que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, enfim, mas o momento é muito delicado. O Palmeiras, alguém comentou aqui do Palmeiras, foi você, né, Pipero? Do Palmeiras para o Santos, os últimos 2 anos só cresceu, mas ele teve um ponto de partida. Rebaixado, no fundo do poço, alguém chegou e arrumou a casa. Arrumou a casa, trouxe investimento. Futebol hoje, você não faz sem dinheiro, você não faz sem investimento. É um negócio que precisa ser administrado por gente competente, que entende de fazer negócio. E o Santos está em tempo ainda de arrumar essa casa, de buscar investimento para arrumar dinheiro, para montar time. Você não monta time sem dinheiro, por isso que ele não tem time. Então, não adianta a torcida organizada ir lá no CT e cobrar os jogadores que estão aí. Por quê? Porque melhores não foram contratados, não tinha dinheiro para trazer gente melhor. Aí vai lá cobrar garoto da base, que depois não pode nem entrar em campo no jogo seguinte, porque fica abalado e pede para ir embora. Exato. Então, ou seja, eu acho que o Santos ainda tem como sair lá de trás. Olha o que o Palmeiras fez, olha o que o Flamengo fez, vê o que dá. O Atlético Mineiro é uma coisa que a gente pode falar até mais à frente. É assustador o volume de dinheiro que ele tem pego emprestado de mês a mês. Sim. E no ano passado um volume gigante para manter a conta em dia. Né? É que tem lá os banqueiros lá ajudando. Se saírem, tchau também, viu?